Bom dia, igreja. Vamos estar abrindo em Atos capítulo 8, do versículo 26 até o final do capítulo. Atos 8, a partir do versículo 26. Diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e, jubiloso, continuou o seu caminho. Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Esse texto bem conhecido, de um encontro que Filipe teve com um eunuco na estrada, um etíope, um estrangeiro, e o encontro que resultou no batismo desse estrangeiro ao nome de Jesus. A gente, no dia de hoje, na reflexão sobre missões, a gente pode tirar desse texto 4 meditações sobre missões em relação a nós. Primeiro, o que esse texto ensina sobre a necessidade das missões. Segundo seria o que esse texto ensina sobre o método das missões. Em terceiro, sobre a oportunidade das missões. E em quarto, sobre o impulso para as missões. O que ele ensina sobre necessidade das missões, a gente pode ler no versículo 31. Depois que Filipe perguntou ao etíope se ele entende o que ele estava lendo, ele respondeu: Como poderei entender se alguém me não ensinar? Como eu poderei entender se alguém não ensinar? Essa é a necessidade das missões. A necessidade que um servo de Deus ensine o Evangelho àqueles que ainda não entenderam o Evangelho. É verdade que nós temos recebido notícias de milagres que têm acontecido, principalmente no mundo árabe, países muito fechados ao Evangelho, em que Deus tem revelado em sonhos o Evangelho a pessoas muçulmanas e eles têm se convertido por meio de sonhos. É verdade que isso tem acontecido, mas isso são milagres, são eventos sobrenaturais. O normal, 99% das vezes,
é que o ser humano que ainda não conhece a Cristo, ele precisa que alguém explique a Cristo para ele, que explique o Evangelho para ele. Como poderei entender se alguém me não ensinar? Isso aqui é verdade para todas as pessoas do mundo que ainda não conhecem o Evangelho. Alguém precisa ensinar a elas a mensagem da salvação que há em Cristo Jesus. No dia em que Ele morreu pelos nossos pecados naquela cruz, abrindo a porta da graça para nós, para todo que se arrepende e creia, seja salvo. Alguém precisa ensinar isso. Alguém precisa dizer, alguém precisa proclamar, alguém precisa explicar isso para cada ser humano do mundo. E missões é isso. A necessidade de missões se encontra em eu reconhecer que há uma mensagem que ainda não chegou a todos os seres humanos. Há uma mensagem que nem todos compreenderam, que nem todos aprenderam, que nem todos ouviram. A missões é levar isso para todos os seres humanos. Em relação a essa verdade, como poderei entender se alguém não me explicar? Nós nos importamos com isso? Nós nos importamos com as pessoas que não irão entender enquanto ninguém explique para elas? Qual tem sido o nosso entendimento, o nosso coração, a nossa preocupação com as pessoas que ainda não entenderam o Evangelho? Pelo menos para elas terem a oportunidade de decidirem ou não. Nós sabemos que missões, você ir pessoalmente, sair do Brasil e morar num lugar desconhecido, em outro país, em outra região, com uma cultura diferente, nós sabemos que esse ato físico de você se mudar, ele realmente não é para todos os cristãos, não é para todas as pessoas. É para as pessoas chamadas por Deus. Mas o participar de missões, com certeza absoluta, é para todos os cristãos. Mesmo que você não se desloque para algum lugar do mundo para pregar o Evangelho ali, você pode orar e pode contribuir. Você pode sustentar os que têm feito isso, sustentar os que estão se dispondo a ir a outro ambiente, a outra cultura, a uma sociedade que eles não conhecem, aprender uma nova língua, novos costumes, e dar a sua vida ali, para que esta pergunta, quem vai me explicar, seja respondida pelos missionários. O missionário é aquele que responde essa pergunta. Eu posso explicar para você o Evangelho. E essa é a necessidade de missões. Sobre o método das missões, nós lemos no versículo 35. Então Filipe, abrindo a boca, começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. O método das missões é por meio da escritura anunciar a Jesus. Com todo o nosso reconhecimento de que nós darmos o testemunho da nossa vida, como nós éramos antes de conhecer a Cristo, como nós nos tornamos depois de conhecer a Cristo, realmente edifica a vida das pessoas. Com todo o reconhecimento de que estender a mão ao necessitado, a ajudar a aliviar as suas dores, a dar a ele um mínimo de comida, de dignidade, de roupa, é uma coisa útil e justa dos cristãos fazerem. Com todo esse reconhecimento, o que salva, o que evangeliza é falar sobre Jesus, a partir da Escritura. Nós temos que falar sobre Jesus Cristo, não falar sobre nós e nem fazer assistência social. Não estou dizendo que não é para dar testemunho, nem estou dizendo que não é para fazer assistência social. Estou dizendo que o que salva é a mensagem sobre Jesus Cristo, a partir das Escrituras. Aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, que é morrer pelos nossos pecados. O inocente pelos culpados. O justo pelos injustos, para nos aproximar de Deus. Esse é o método das missões. É isso que Filipe fez. Aproveitou que o eunuco estava lendo o profeta Isaías e, nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Nós temos
colocado esta mensagem como prioridade, anunciar a Jesus, anunciar a salvação, anunciar o Evangelho. É claro que nós, como igreja, nós temos que falar de todos os assuntos. Mas qual o assunto mais importante? Qual o assunto mais importante para a igreja falar neste mundo a todas as pessoas? Qual o assunto que realmente transforma, que realmente faz diferença em relação da comunhão da pessoa com Deus? Não tem outro assunto senão esse. A obra de Cristo na cruz do Calvário, a partir das Escrituras. O eunuco estava lendo o livro de Isaías, e Isaías ele profetizava que viria uma ovelha, um cordeiro, que estaria mudo diante dos seus tosqueadores, e que daria a sua vida sem reclamar e sem fugir do sacrifício. E aí Filipe explicou, esse cordeiro já veio, Jesus de Nazaré. Ele é o Messias que foi profetizado. As pessoas têm que entender, têm que saber, tem que ser explicado para elas que a salvação já foi providenciada por meio de Jesus Cristo. Porque Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele foi o Cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores. É Ele que tem que ser proclamado. A igreja que não fala sobre Cristo, sobre o Evangelho, ela está saindo do seu propósito de existência no mundo. A razão de nós estarmos aqui é para proclamar o Senhor Jesus e o seu Evangelho. Esse é o método de missões que nós aprendemos nesse texto aqui. Nós também aprendemos sobre a oportunidade de missões. Filipe foi para a beira de uma estrada, e nessa estrada estava passando uma carruagem com esse etíope, lendo o profeta Isaías. E Filipe ouviu que ele estava lendo o profeta Isaías. Só que a carruagem está passando. Se ele não aproveitasse a oportunidade, a carruagem ia embora. Até dá a entender que ele, por algum pequeno momento, ele começou a correr atrás ali, gritou, ele ainda andando, a carruagem ainda andando, e depois que o etíope parou a carruagem para ouvir Filipe. Isso nos fala sobre a oportunidade de missões. Porque as oportunidades que aparecem para nós falarmos de Cristo aos outros, nem sempre elas estão sempre abertas. Elas não são sempre permanentes. Se Filipe demorasse para falar com o etíope, a carruagem iria embora. Ele não conseguiria mais falar com ele de Jesus. Assim, às vezes, também aparece uma oportunidade de nós falarmos de Jesus com o nosso colega de trabalho, com o nosso parente, com o nosso vizinho. Alguma brecha na conversa dele, que ele fala sobre Deus, fala sobre a vida. Ele dá uma abertura para nós falarmos de coisas mais profundas. Essa é a oportunidade para nós. Essa é a carruagem para nós que está passando. Porque nós temos que interceptar essa carruagem e falar de Jesus para ele. Como tem sido o nosso olhar, a nossa visão atenta às oportunidades de missão, com as conversas que nós temos com os nossos conhecidos. Às vezes a pessoa, ela fala, não sei por que Deus está fazendo isso, não sei por que Deus permite isso. Qualquer questionamento que ela faça mais profundo sobre a vida, nós temos ali uma janela de oportunidade para falar daquele que deu sentido à nossa vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos a oportunidade de dizer para Ele quem pode dar o sentido à vida dele, quem pode reordenar e reorganizar a vida dele e, o principal, reconciliá-lo com Deus. Nós temos aproveitado, olhado e discernido a oportunidade, ou a carruagem está passando e a gente não vai atrás da carruagem para falar de Jesus aos nossos conhecidos. Por último, no versículo 28, nós lemos sobre o impulso para missões. Disse o Espírito a Filipe: chega-te
e ajunta-te a este carro. É o Espírito Santo que te capacita a evangelizar e a fazer missões, onde quer que você esteja. O Espírito Santo disse a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Filipe não teve que voltar na igreja, perguntar aos apóstolos: eu posso evangelizar? Eu posso pregar o evangelho para esse estrangeiro? Não, direto entre ele e Deus. Ele sentiu o impulso do Espírito Santo para evangelizar. O Espírito Santo é um espírito missionário. Jesus disse: ele testificará de mim, e vós também testificareis. Você pode colocar isso como um sinal de que alguém está cheio do Espírito Santo. É que ele anuncia Jesus aos outros. Porque esse é o assunto sobre o qual o Espírito Santo quer falar. Ele quer falar sobre Jesus. Ele veio para dar testemunho de Jesus. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele vai estar como a igreja lá em Atos 5:42. Todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. É claro que nós não podemos esperar ou exigir que Deus nos dê exatamente a mesma experiência de Filipe. Filipe ouviu uma voz na cabeça dele. Você não precisa ouvir voz na sua cabeça para sentir o impulso de Deus para evangelizar. É só você lembrar do mandamento de Cristo: pregar o evangelho a toda criatura. Na minha frente está uma criatura que tem oportunidade de salvação. Eu pregar o evangelho para ele. Então, essa é a oportunidade. Essa é a carruagem passando. Eu posso falar do evangelho. Aí, muitos cristãos colocam justificativas, dizem que não sabe muito de teologia, não sabe muito de doutrina, não sabe explicar. Você só precisa falar um nome: Jesus. Você não precisa saber muita coisa, não precisa explicar muita coisa. Só aponte para Jesus. O nome que está acima de todo nome. Só fala isso. Confie em Jesus. Isso já é pregar o evangelho. Porque você já apontou para a porta. Você já apontou para a luz. Nosso ministério, ministério de carregar o holofote e direcionar para Jesus. Só fale isso. Confie em Jesus. Não é todo dia que a gente vai ter esse resultado maravilhoso daquele estrangeiro querendo se batizar ali imediatamente. Mas todo dia nós podemos fazer a semeadura. Não é todo dia que você colhe o fruto, mas todo dia você pode semear, sim. É só você falar de Jesus. Jesus que salva. E Ele que fará a obra nessas pessoas. E nós podemos nos colocar diante de Deus como cumpridores da missão aqui mesmo. Aliás, isso de fazer missões mundiais, graças a Deus, você hoje pode fazer missões mundiais agora mesmo. Você pode fazer missões mundiais agora. Nós vivemos no tempo em que você tem acesso a redes sociais, você pode falar com pessoas de qualquer lugar do mundo. Ele está lá no outro país, ele está te respondendo instantaneamente. Aí a pessoa pode dizer, justificando: não sei falar outras línguas, não sei falar inglês, não sei falar francês, só sei falar português. Tem muita gente que fala português no mundo todo. Os próprios países que nós vimos aqui, Angola, Moçambique, Cabo Verde. Tem muito brasileiro que mora em outros países, Estados Unidos, Espanha, França. Você pode hoje mesmo fazer missões. Você pode usar a sua rede social para falar com alguém do outro lado do mundo sobre Jesus. Que cada um de nós possa estar refletindo
sobre o que essa passagem nos ensina sobre missões e qual o meu lugar nas missões de Deus no mundo, na missão do Evangelho no mundo. Não somente orando, não somente contribuindo, mas aqui mesmo, hoje mesmo, eu posso estar indo e ser a pessoa, ser a pessoa que responde a essa pergunta. Como eu poderei entender se alguém me não ensinar? Eu posso responder essa pergunta e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim para falar de Jesus ao meu próximo.